Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão discute limite para gastos com shows bancados por prefeituras. Centro Histórico de São Luís recebe novo pacote de investimentos. População maranhense ajudará a definição de investimentos estaduais. Polícia Federal investiga movimentação monetária e contratos milionários no Maranhão. UFMA abre seleção para professores visitantes em 6 cursos de graduação. Política com Felipe Clã. Tem também segurança pública com Paulo Henrique Matos. A questão do assédio na Polícia do Maranhão e economia com Wagner Matos. No esporte, Centro Florence promove, 5ª Olimpíada Acadêmica de Fisioterapia. Rapes elimina o Sampaio da Copa do Brasil Feminina. CBA divulga a programação da 27ª Copa Brasil de Kart em Imperatriz. E no Rádio Opinião, o podcast Entre as Redes, RI, Futebol e Relações Internacionais com a acadêmica de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, Alessandra Novaes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão sintonizados agora e acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 14 de maio de 2026, hoje é o Dia Internacional de Israel. Também Dia Continental do Seguro. E Dia do Segurado. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h18 agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E começando hoje também, com o Imparcial. Vamos ver aqui se eles projetaram a capa. Está aqui, dia 14. Confira com a gente, www.universidadefm.ufma.br, também no nosso aplicativo, que você pode baixar lá no nosso site gratuitamente, e também no YouTube diretamente em Universidade FM 106. Confira aqui na manchete de O Imparcial, hoje, quinta-feira, dia 14, lei proíbe mulheres trans em banheiros femininos em São Luís. A Câmara Municipal promulgou na manhã de ontem, quarta-feira, dia 13, uma lei que proíbe mulheres trans de utilizarem banheiros femininos, vestiários e outros espaços destinados ao público feminino em órgãos públicos e instituições privadas da capital maranhense. A medida foi anunciada durante sessão legislativa pelo presidente da Casa, Paulo Victor, após o projeto ter sido aprovado em 2 turnos pelo Legislativo e não receber sanção do Executivo Municipal dentro do prazo legal. Mayra Nogueira. Proposta de tabela de cachês de shows em pauta. Procurador-Geral de Justiça reuniu-se com representantes de órgãos para discutir a criação de uma tabela de referência para cachês de shows com recursos públicos. Também como destaque, Museu do Reggae realiza Tributo a Bob Marley, a celebração que acontece nesta quinta-feira, dia 14, às 5 da tarde, na Rua do Giz, perto da escadaria, no Centro Histórico, reunindo música, dança, cultura e valorização da arte. FIEMA participa de agenda da indústria brasileira em Nova York. As oligarquias maranhenses na raiz do imbróglio de 2026, no comentário de política de Raimundo Borges. Para finalizar, Mayra. Eleições 2026, PT e MDB do Maranhão adiam agendas e ampliam clima de cautela. No Esporte Motoclube faz campanha e pede apoio dos sócios torcedores. A gente vai agora para os destaques do Jornal Pequeno. Neste dia 14, 7h20, a manchete de hoje em
Jornal Pequeno, no impresso, Edinho Lobão acusa advogada de liderar invasões e pede abertura de processo na OAB Maranhão. O documento descreve cenas de violência durante a ocupação, incluindo derrubada de muros, incêndio de motocicleta, destruição de tendas de vigilância, agressões contra vigilantes e barricadas feitas com pneus e galhos incendiados. O empresário Edinho Lobão Filho protocolou representação ético-disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, contra a advogada Nathalie Moraes Silva, acusando-a de atuar de forma ativa em ocupações e invasões de propriedades privadas em São Luís. O documento foi apresentado ontem, quarta-feira, dia 13, e pede instauração de processo ético disciplinar contra a profissional. Mayra? Estado e Ministério do Desenvolvimento Agrário alinham medidas para regularização fundiária no Maranhão. O governador Carlos Brandão cumpriu a agenda institucional em Brasília, Distrito Federal, na terça-feira, dia 12, e participou de reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, onde tratou de temas de interesse do Maranhão, como a regularização fundiária do Estado, e como presidente do consórcio Amazônia Legal, Brandão alinhou ações importantes para os estados que compõem a região. Nunes Marques assume comando do TSE e aponta a inteligência artificial como desafio das eleições. O ministro Cássio Nunes Marques tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e afirmou que o principal desafio, melhor dizendo, da Corte nas eleições de outubro será o combate ao uso inadequado da inteligência artificial durante as campanhas eleitorais. Muita atenção. É verdade. Flávio Bolsonaro critica a atuação de Alexandre de Moraes em reunião com Fachin. Governadores cobram urgência fiscal e expõem recado indireto ao governo. Preso em Apicuaçu, mais um suspeito de participação em morte de sargento no São Raimundo. Helena Doilib destaca fortalecimento do SUS durante Congresso de Saúde em São Luís. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, os destaques dos portais. Mayra, são 7h23, agora tem trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às primeiras informações do trânsito agora, Mayra Nogueira. E você pode participar, ouvinte 99217-2647 é o nosso WhatsApp, repetindo 99217-2647. Aqui pelo mapa do Waze.com a gente já observa, né? Começando aqui pela área Itaquibacanga, né? Nossa localização. Olha aqui a entrada da área Itaquibacanga está com trânsito com muita retenção neste momento, né? Em praticamente quase toda a extensão que vai e que passa, na verdade, do Parque Botânico da Vale, tá? Na entrada, na saída está mais tranquilo, mas desde a entrada da área Itaquibacanga, por meio, né, da barragem, trânsito com retenção neste momento, alguns trechos aqui também na Avenida São Marçal, no João Paulo, ali por volta do Sesc Senat, né, até a curva
ali do Filipinho, indo para o Estádio Castelão. O trânsito também segue muito demandado. Lá na Avenida dos Franceses, o trânsito segue fluindo, né? Até que está fluindo bem neste momento, demandada, mas fluindo. Lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque, grande extensão, passando por toda aquela área ali que vem antes, né? Desde o Calhau, passando pelo Vinhais, passando ali até a grande curva da Coab, para chegar até o antigo retorno da Forquilha. Trânsito também com retenção neste momento. No acesso aqui da Estrada de Ribamar, também a MA 201, Estrada de Ribamar, né? Estrada da Maioba também, alguns trechos seguem com retenção neste momento para ter acesso justamente aqui à área do antigo retorno da Forquilha. Nos demais pontos de São Luís, aparentemente, uma certa tranquilidade, né? Com alguns pontos começando um fluxo maior neste momento. Maria Nogueira, são 7h26 agora. Quero mandar um alô aqui para quem está no YouTube com a gente. Maria Silva Mourão, bom dia, muito obrigado. Saúde e paz, com certeza. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, sempre com a gente também, tá? Quem está por aí, Mayra? Olha, eu vou mandar aqui um grande abraço a dona Maria Cleide, a mãe de Adalberto Júnior, que ela é ouvinte assídua da rádio, está sempre sintonizada, não só no seu filho, mas na nossa programação. Então, bom dia, dona Maria Cleide, sem o dona, tá? E bom dia também a Jeane Márcia, que está nos acompanhando agora, o professor Ribeiro, Josimar, no bairro Ivar Saldanha, também o professor Euclides Moreira Neto sintonizado, o Evandro na Forquilha, e a Rosângela Moreira na Coab. É isso aí, só mandando um alô aqui, já tem Paulo Henrique Matos com um comentário de segurança pública, ele vai falar sobre assédio na polícia. 7h27 agora, Mayra Nogueira, vamos aqui, a notícia, né? Vamos lá. Notícias da cidade. Sete horas 27 agora, Mayra Nogueira começando aqui, falando exatamente, né, sobre o Maranhão, claro, obviamente, né? Obviamente. Falar sobre o Maranhão discutindo limite para gasto com shows pagos pelas prefeituras aqui do estado, né? Órgãos de fiscalização e representantes dos municípios maranhenses começaram a discutir a criação de regras para controlar os valores gastos em shows contratados com dinheiro público. A proposta prevê uma tabela de referência para os cachês artísticos, levando em consideração a realidade financeira de cada cidade. A reunião aconteceu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a participação do Ministério Público do Maranhão, né, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas e Federação dos Municípios do Maranhão. A intenção é evitar despesas consideradas exageradas durante eventos e festas promovidas pelas prefeituras. Segundo os órgãos envolvidos, o objetivo é garantir equilíbrio entre os investimentos em cultura e também a manutenção de serviços essenciais, como saúde, educação e pagamento de servidores públicos. E a ideia é que municípios não assumam compromissos financeiros acima da própria capacidade orçamentária. A expectativa é que a resolução conjunta seja concluída ainda nas próximas semanas, para que as novas regras possam valer já nas festas juninas deste ano no Maranhão, né? Lembrando que essa ação ela vem aí no ano eleitoral, né? Que, claro, há uma expectativa muito grande desse tipo de investimento, né? E uma coisa muito óbvia, né? Claro, como é que uma prefeitura, que é uma administração, como é que uma administração vai se comprometer com um grande investimento que vai além da sua capacidade? Não pode. E o que mais a gente vê atualmente é esse tipo de indústria, né? Que enriquece artistas nacionais, né? Que, enfim, estão fazendo o seu trabalho ali, eles têm que fazer a parte deles, mas estão contratando, né? E eles têm que pedir o cachê, eles pedem um cachês altos, e, enfim, virou uma máquina de enriquecer gente que já está muito rica, né? E essas prefeituras, a população, principalmente, desses locais, desses municípios, minguando, né? Fazendo festa, mas com dificuldade até para comer. 7h30 agora. Mayra Nogueira ainda falando sobre o Centro Histórico de São Luís, que vai receber novo pacote de investimentos, né? O governo do Maranhão anuncia nesta quinta-feira, melhor dizendo, um novo conjunto de obras e parcerias voltadas
para a recuperação e valorização do Centro Histórico de São Luís. Os detalhes vão ser apresentados pelo governador Carlos Brandão durante coletiva no Convento das Mercês, no bairro Desterro. Entre as ações previstas estão as restaurações de prédios históricos, recuperação de igrejas e novos acordos para a utilização de casarões antigos em projetos culturais e administrativos. A proposta também busca fortalecer o turismo e movimentar a economia criativa da capital maranhense. Esse pacote inclui ainda a implantação do Museu do Bumba Meu Boi na Rua Portugal. Além da criação de um polo tecnológico na Rua da Estrela. Outro destaque é a reforma do complexo Odilo Costa Filho, um dos espaços culturais mais conhecidos da cidade. A solenidade vai acontecer às 16h no Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís. Conta com a presença da ministra Raquel Oliveira e também do presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão. São 7h31 agora, Mayra Nogueira, após o break rapidinho, a gente vem com Paulo Henrique Matos falando sobre assédio na polícia. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. E hoje é quinta-feira, hoje é dia de Paulo Henrique Matos aqui com a gente no Jornal Rádio Universidade. Ele é especialista em segurança e ele fala hoje justamente sobre a questão do assédio, não é isso, Paulo? Na Polícia do Maranhão. Bom dia, seja bem-vindo. Opa. É Paulo. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Do começo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia especial aos ouvintes da Rádio Universidade FM. Bom dia. Do canal Rádio Universidade. Gente, hoje eu trago mais um tema indigesto, mais um vespeiro do qual eu preciso mexer para nossa reflexão, para nossa análise de toda quinta-feira, que toca no cerne, toca no âmago das instituições de segurança pública, em especial nas polícias militares, que são as sempre constantes denúncias de assédio moral e sexual dentro das polícias militares. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado em 2019, que acabou virando livro, e lá na dissertação e no livro eu menciono e faço uma análise breve em um dos capítulos sobre os impactos desse tipo de comportamento, desse tipo de prática delituosa dentro das instituições militares. E a conclusão a que eu chego é que esses casos eles não devem ser lidos apenas como desvios individuais e ocasionais. Na verdade, eles acabam revelando uma tensão que existe dentro da própria estrutura dessas instituições de policiamento militar. E há de compreendermos que a disciplina que é necessária à profissão, ela não deve ser confundida com uma cultura de masculinidade tóxica, institucionalizada. Então, a disciplina institucional é uma coisa, a cultura da masculinidade tóxica, institucionalizada, é outra. E o que acontece? Muitas vezes, por conta dessa cultura masculina tóxica, que já está institucionalizada,
nas instituições policiais militares, as vítimas desse tipo de assédio, quer sejam elas homens, quer sejam elas mulheres, acabam ficando sem qualquer proteção. A gente sabe, cara, que a vida ali militar, ela é marcada por uma obediência vertical. E todo mundo sabe, óbvio, que isso é essencial para a atividade policial militar. Para a atividade policial civil, para todas as atividades policiais, mas em especial para a atividade policial militar. O problema é quando essa hierarquia cria zonas de silêncio, né, onde a autoridade passa a ser usada para constranger, para ameaçar, para controlar a carreira de quem está uma patente abaixo, um escalão abaixo. Então, recentemente, em vários estados brasileiros, nós tivemos algumas audiências públicas com relatos extremamente graves e dolorosos de policiais que foram vítimas de assédio moral ou sexual e que, ao tentarem denunciar esses abusos, esses delitos, acabaram sofrendo perseguições institucionais e um grave adoecimento. Inclusive, ainda falando sobre o meu livro, uma das principais razões do afastamento de policiais militares é o adoecimento mental. E no caso específico do Maranhão, esse adoecimento mental nem chega a ser tanto provocado pelo cotidiano do policiamento ostensivo, preventivo, mas muito mais por esse cotidiano do assédio moral, do assédio sexual, das longas jornadas de trabalho, das relações hierárquicas que muitas vezes subjugam, humilham policiais. Então, o problema não está apenas no assédio em si, mas na maneira como a instituição reage a quem busca justiça. Então, no caso específico das mulheres, o caso é mais grave, porque, apesar de todos os avanços, a presença feminina nas corporações militares ainda enfrenta uma cultura que está muito associada a e de criminalidade. Então, algumas pesquisas recentes indicaram que cerca de 70% das mulheres na segurança pública, em algum momento, já sofreram assédio sexual. Essa pesquisa foi feita pelo Ministério Público Federal. 70%, Adalberto Maire Borges, das mulheres que são policiais, em algum momento sofreram algum tipo de assédio sexual. 70% desses casos estão nas polícias militares. E o mais alarmante é que 90% das mulheres que foram vítimas desse tipo de assédio apontam seu superior hierárquico como o autor do caso. Então, isso acaba explicando por que muitas vítimas preferem silêncio. Porque o medo, ele não é um sentimento abstrato, né? O medo real, ele está ali sempre perpassando as decisões da vítima de assédio na instituição policial militar. O medo da carreira ser prejudicada, o medo dessa pessoa ser isolada do restante do efetivo. Há também toda uma desconfiança da fala da vítima por parte dos colegas. Então, tudo isso acaba revelando que 80% das mulheres não denunciam o que sofrem. E isso é extremamente grave e é preciso que as instituições internas de controle do comportamento ético e do comportamento profissional das polícias militares, assim como as instituições do controle externo, atuem com mais rigor, promovam investigações que busquem a fundo esclarecer os fatos, punir, quando necessário, os responsáveis e
é garantir, né, o mínimo de segurança para que essas mulheres possam atuar na segurança pública da sociedade. Então é isso, Mayra, Adalberto, Borges e queridos e queridas ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Paulo, é isso aí. Inclusive, a questão do assédio, né, derrubou bem recentemente um secretário de segurança aqui em nosso estado, e com certeza essa é uma grande problemática, né? Aqui, não só em nosso estado, isso é uma coisa que está na corporação, infelizmente, né? E precisa ser combatida. E nesse caso específico que tu mencionaste, Adalberto, é importante que haja transparência e que haja cobrança por parte da imprensa e que a sociedade seja informada de cada passo que está sendo dado na investigação e, caso venha a ser confirmado, que haja responsabilização do autor. Então é isso, gente. Eu sou o Paulo Henrique Matos, doutor em História, pesquisador em História Social do Crime, aparatos de policiamento e segurança pública. Muito obrigado, Paulo. Um bom dia, uma ótima semana e eu espero você na próxima quinta-feira aqui. Até lá. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos ou Gestão Hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. E está na hora da dica saudável. Dica saudável. Muito estresse pode afetar a saúde física e emocional, além de prejudicar a qualidade de vida. Diariamente, situações de pressão, preocupações e sobrecarga podem desgastar o corpo e a mente. Quando esse quadro se torna frequente, o organismo pode começar a dar sinais importantes. Confira agora alguns malefícios do estresse excessivo. Primeiro, o estresse pode causar cansaço constante, dificuldade de concentração e queda no rendimento das atividades. Já as alterações de humor, como irritação, ansiedade e impaciência, também podem estar relacionadas a esse quadro. Por fim, no longo prazo, o estresse pode interferir no sono, enfraquecer a imunidade e afetar o funcionamento do organismo. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas e 45 minutos agora, a gente vai para o momento de economia. A gente começa falando sobre a cotação do dólar, né? A cotação do dólar que teve alta, não é isso, Mayra Nogueira? Tem a vinheta, vem de vinheta. Vamos lá. Cotação do dólar e do euro.
Agora sim, né? E mandando um alô aqui para o Heraldo Moreira, né? Acompanhando a gente. É, isso, ele Mayra? juntamente aí com a sua filha Maria Clara, também o doutor Edson Caridade, está aí com a sua esposa Rita, a sua filha Abigail, na sintonia do Jornal Rádio Universidade. Obrigada pela sintonia. Obrigado pela sintonia. Olha, a cotação do dólar, vamos lá. Teve alta, 2,31%. Isso aqui foi o efeito aí da bomba na cabeça de Flávio Bolsonaro, mexendo até com a cotação do dólar. O euro teve alta de 2,05%, está a R$ 5,86, né? Isso tudo aqui para trazer Wagner Matos com a análise da economia, não é isso, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo. Hoje você vai falar sobre justamente os dados da inflação e o aumento do valor da cesta básica, não é isso? Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto, bom dia aos amigos de casa. Meu amigo, a inflação esse mês de abril veio mais forte. E aí, para ser mais exato, na cidade de São Luís, o índice registrou alta de 1,09%. E, meus amigos, está salgado aí para o trabalhador, principalmente aquele que ganha entre 1 a 2 salários mínimos, porque para fazer uma ginástica, para encaixar o orçamento e encarar esses preços que subiram, principalmente no grupo de alimentação e bebidas, do grupo de habitação, artigos para residência, o transporte, a saúde, esse mês de abril veio muito mais forte aí do que o esperado. E aí, Adalberto, a gente fica aí numa situação complicada, porque a inflação das capitais monitoradas no país, São Luís foi a que teve a mais alta. É pesado, né? Pesado. Isso demonstra, claro, a nossa fragilidade também, a fragilidade de grande parte da população, e sempre as pessoas mais pobres vão ser as primeiras a ser atingidas, não é isso, Wagner? Em relação a essas turbulências, né, que acontecem na economia. Enfim, quais as expectativas justamente, né, para as pessoas reagirem? O que elas devem fazer no caso, né? Olha, Adalberto, a gente sabe que teve aí o programa Desenrola, certo? Muitas das famílias aí, elas se encontram endividadas, principalmente aqueles que têm uma baixa renda, eles devem sempre algum financiamento, um empréstimo, ou tem alguma coisa pendente no cartão de crédito. Essa seria uma oportunidade de você rever suas contas. Essas dívidas onde tem uma taxa de juros mais alta, você tem condições de renegociar, e aí na hora que você renegocia ou aumenta o prazo, você também consegue dar uma folga no orçamento mensal, porque um dos gastos que mais tem aí apontar é o pagamento de taxa de juros. Então, isso daí influencia bastante. E agora, com mais um mês aí de monitoramento da nossa inflação pelo índice de preço ao consumidor amplo, a gente viu aí que o grupo de alimentação é um dos que é indispensáveis, mas as pessoas aí estão tentando fazer a substituição do seu consumo. Vamos dizer, não dá para estar consumindo a carne vermelha, mas vamos trocar aí as outras proteínas, o frango, a carne suína, para tentar adequar o orçamento e aí também não perder a qualidade, porque a alimentação é básica, é essencial, a gente não consegue. E aí a gente sugere também olhar aqueles outros gastos que a gente tem dentro de casa, ficar monitorando o desperdício da energia elétrica, o consumo de água. Então, toda e qualquer atitude onde você possa estar regrando, possibilitando uma economia, você acaba dando uma folga no orçamento, e aí você consegue equilibrar com essas altas nos outros setores aí que você teve um crescimento nos valores dos preços.
Wagner, muito obrigado aqui pela análise, tá? E a gente fica na expectativa, né, de melhorias sempre, né? A nossa população sofrendo com essa verdade, meu amigo, é verdade. Né, os preços em alteração, isso tudo por conta, olha só, né, qualquer coisa que acontece no mundo, né, qualquer coisa que está até fora daqui do Brasil vem influenciar na cadeia de combustíveis, isso faz aumentar uma série de coisas, uma série de índices, né, que vão justamente ter a influência no preço dos alimentos. As coisas mais simples, elas são afetadas, né, são afetadas claramente pela economia. São os males, né, de uma economia globalizada, essa que é a questão. Wagner, muito obrigado, um bom dia e até hoje, até segunda-feira, né? Segunda-feira você está de volta aqui com a gente com mais análise da economia. Wagner Matos. Tá, muito obrigado, Adalberto. Um abraço para você, para a Mayra e para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. E Clarice, Edigel, o que tu faz na defensoria? Ah, já sei, meu Deus, vem receber uma herança. Que herança? Tanta coisa que eu tenho pra resolver aqui. É a cirurgia de Chacotinha que não quer liberar. Essa confusão com esse Mário de Arte que não quer pagar a pensão. Só a defensoria pra me ajudar. E tu vais amar o serviço, que aqui é de graça. Por isso que eu vim pra cá, que eu boto até fé na defensoria. Aproveita e segue a defensoria nas redes sociais. @defensoriaMA. Lá a gente fica por dentro de todas as áreas que ela atende. É coisa chique. Já tô seguindo o Fuxico Bom, a gente tem que espalhar. Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 25 anos garantindo os seus direitos. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 8 minutos para as 8 e vamos à previsão do tempo. Hoje, quinta-feira, 14 de maio, São Luís e o Maranhão tem tempo predominantemente nublado, com temperatura em torno de 25 graus, umidade de 93%, nuvens cobrindo 80% do céu e ventos leves a 6 km por hora. Visibilidade de 8 km, pressão estável em 30 polegadas e sem precipitação no momento, mas o clima equatorial úmido indica períodos de chuva ao longo do dia. A previsão para o dia, chuva intermitente com máximas próximas de 30 graus e as mínimas de 25 graus. O estado segue o padrão regional com instabilidade leve em áreas costeiras. Adalberto. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos agora aqui à tábua de maré nesta quinta-feira, dia 14, a primeira pré-amar aconteceu às 4h34 da madrugada com 5,6 metros. A segunda será às 5h10 da tarde, também com 5,6 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 11h01 da manhã com 0,7 metro. E a segunda será às 11h21 da noite com 0,8 metro. Notícias do Brasil. É isso aí, vamos ao ambiente nacional, trazendo aqui as manchetes dos principais impressos. A gente começa agora com a Folha de São Paulo. Flávio pediu verba a Vorcaro para filme sobre Bolsonaro. O repasse foi de 61 milhões de reais. Aspas, irmão, estou e estarei contigo sempre, fecha aspas. Escreveu o senador e pré-candidato à presidência, que nega vantagens. O que é que tem em o estado de São Paulo, Pois Maia? o estado de São Paulo não está diferente. Flávio cobrou de Vorcaro verba para filme. Investigação cita repasse de 10 milhões de dólares. Mensagens de texto e de áudio foram trocadas até um dia antes da prisão do banqueiro. Recursos financiariam longa sobre Jair Bolsonaro. Para finalizar a manchete aqui de O Globo, é isso aí, Cine Master. Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorcaro para filme sobre o pai. Mensagens e áudios revelam proximidade do presidenciável com o banqueiro, que deu 61 milhões de reais para financiar a produção. É isso aí, é o que vem na matéria agora de Yuri Hudson, falando justamente dessa questão, né, envolvendo Flávio Bolsonaro. Vamos lá, Yuri Hudson.
Uma reportagem publicada nesta quarta-feira revelou mensagens e áudios trocados entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre o financiamento de um filme que se inspira na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o site Intercept Brasil, Vorcaro teria repassado cerca de 61 milhões de reais para a produção cinematográfica. Em um dos áudios, Flávio Bolsonaro cobra novos pagamentos e afirma que a produção atravessa um momento decisivo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras... renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Em outro trecho divulgado, o filho do ex-presidente destaca a importância dos recursos para evitar prejuízos à produção. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Mais cedo, antes da publicação da reportagem, Flávio Bolsonaro foi questionado por um jornalista do Intercept ao deixar uma reunião no Supremo Tribunal Federal. Ao ser perguntado, o senador riu, se mostrou insatisfeito e se afastou da entrevista. O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, isso. É que a gente está fazendo uma reportagem. Depois da divulgação das mensagens e áudios, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais e minimizou os pedidos feitos ao banqueiro. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Na mesma manifestação, Flávio confirmou que existia um contrato de financiamento entre a produção do filme e Daniel Vorcaro. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. O caso ganha repercussão em Brasília porque Daniel Vorcaro é investigado em apurações envolvendo o Banco Master. E a troca de mensagens traz mais um episódio sobre as relações entre Vorcaro com políticos na capital federal. Apesar disso, não há investigação específica sobre o tema pela Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro. Onde, após a troca de mensagens com Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro foi preso em uma operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Lembrando que daqui a pouquinho, 8h30, tem análise política com Felipe Clante, vai tocar nesse assunto também. Maria Nogueira, mudando de assunto rapidinho aqui, população maranhense vai ajudar a definir investimentos do Estado. O governo do Maranhão dá início nesta sexta-feira, portanto amanhã, a programação do Orçamento Participativo 2026. O projeto permite aos moradores contribuírem diretamente com as decisões sobre obras, serviços e investimentos públicos nas regiões do Estado. A abertura acontece aqui em São Luís, no Palácio Henrique de La Roque. E a primeira plenária reúne representantes dos municípios da Ilha do Maranhão, São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Durante a audiência, a população vai poder apresentar sugestões e apontar demandas consideradas mais urgentes para as comunidades. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Essa proposta é de ampliar o diálogo entre governo e sociedade na elaboração do orçamento estadual. Além das discussões sobre investimentos, esta edição também marca o início da eleição dos representantes do Conselho Estadual do Orçamento Participativo. São 32 conselheiros escolhidos pela população ao longo das audiências realizadas em várias regiões do Maranhão. São 7h59. A gente tem agora a Rádio Ciência, o jornalismo aqui não para, né? Mas a gente volta com o jornal, logo em seguida o Rádio Ciência.
IFMA desenvolve jogo digital que preserva a língua Guajajara Teneterrar. Você sabe qual o país com maior diversidade linguística do mundo? Eu sou o Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Yuta, IFMA desenvolve jogo digital que preserva a língua Guajajara Teneterrar. As informações com Pedro Batista. A língua é um dos componentes fundamentais na construção de identidade de um povo. É por meio dela que compartilhamos ideias, conhecimentos e cultura. No caso dos povos indígenas, a língua é uma ferramenta de resistência política e cultural. De acordo com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, em torno de 180 línguas indígenas são faladas no Brasil, sendo um dos países com maior diversidade linguística do mundo. Um projeto do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Grajaú, a 580 quilômetros da capital, utiliza a língua Guajajara Teneterrar em um jogo interativo. Com finalidades educativas, o Yuta é um jogo digital que apresenta cartas com vocabulário básico, contendo nomes de animais, objetos, números e elementos da natureza. De acordo com o professor do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMA Grajaú, Paulo Erickson Valentim Silva, o jogo contribui para a valorização dessa língua e cultura por utilizar o meio digital como ferramenta de aprendizagem. O jogo Yuta contribui para a valorização da cultura e da língua indígena Guajajara Teneterrar ao utilizar o ambiente digital como ferramenta de aprendizagem e também de preservação cultural, por meio da associação entre palavras, imagens e significados. O jogador aprende o vocabulário de forma leve, interativa e acessível. O projeto aproxima estudantes da cultura indígena, despertando o interesse pela diversidade linguística, pelas tradições dos povos originários. Outro ponto importante é que o jogo fortalece a presença da língua indígena Teneterrar no contexto tecnológico, isso que não existe muito, mostrando que os idiomas indígenas também podem ocupar espaços digitais modernos. Ao adotar uma abordagem de gamificação, ou seja, o uso de elementos e mecânicas de jogos em outros contextos, como saúde ou educação, o game estimula a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Os passos para a construção dessa ferramenta envolveu uma pesquisa sobre a língua Guajajara Teneterrar, planejamento de mecânica, desenvolvimento de um protótipo inicial para testes. As principais contribuições são o estímulo a habilidades como atenção, memorização, concentração e raciocínio lógico. Além disso, a associação visual entre imagens e palavras auxilia na memorização do vocabulário indígena. O professor Paulo afirma que já foram realizados pequenos testes, mas uma aplicação mais ampla está sendo planejada. Esse jogo foi desenvolvido dentro da fábrica de inovação do IFMA, campus Grajaú. Temos vários alunos que são indígenas e têm esse idioma materno, e eles realizaram alguns testes. Ainda não aplicamos um teste massivo com crianças, por exemplo, mas isso vem sendo articulado que posteriormente iremos conseguir realizar um teste mais amplo dentro do ambiente. Isso tudo precisa ser devidamente alinhado com a escola responsável, demanda uma série de questões burocráticas e ainda não aconteceu. Mas após o lançamento, esperamos que isso venha a ocorrer. Atualmente, o jogo está em uma fase de registro de software para lançamento na plataforma Android. O professor Paulo também reforça: o projeto está sendo expandido para incluir áudio com a pronúncia das palavras e tem potencial para abranger outras línguas. O projeto tem apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o país com maior diversidade linguística, você sabe qual é?
Trata-se de Papua Nova Guiné, país localizado na Oceania, que possui 3 idiomas oficialmente reconhecidos: o inglês, o Tok-Pisin e Hirimotu, mas o país também tem mais de 800 línguas faladas no território. Outro caso curioso é o da África do Sul, que tem impressionantes 12 idiomas oficialmente reconhecidos. Esse quantitativo engloba o inglês, o afrikaner, a língua de sinais e outros 9 idiomas da família Bantu. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Oito horas e 6 minutos, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos aqui ao noticiário, continuando, na verdade, né, o noticiário, falando agora sobre a Polícia Federal, que investiga a movimentação de dinheiro e contratos milionários aqui no Maranhão, né? A Polícia Federal apreendeu cerca de R$500 mil em dinheiro durante a ação realizada aqui em São Luís. O valor estava sendo transportado por pessoas que haviam acabado de sacar o montante em uma agência bancária da capital maranhense. Segundo as investigações, a operação faz parte de um inquérito que apura contratos firmados entre órgãos públicos ligados à área da educação e uma empresa suspeita de não possuir estrutura operacional compatível com os serviços contratados. Os acordos investigados somam cerca de R$34 milhões. A ação contou com o apoio da Controladoria Geral da União. De acordo com a Polícia Federal, os contratos analisados foram assinados entre os anos de 2022 e 2026 em municípios maranhenses. Durante a abordagem, os responsáveis pelo transporte do dinheiro estavam acompanhados de seguranças particulares. Eles foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal e, após os esclarecimentos, acabaram liberados. As investigações continuam para identificar a origem e também o destino do dinheiro apreendido. Além de verificar possíveis irregularidades e eventual ligação do caso com crimes envolvendo contratos públicos no setor educacional do Maranhão. Falando agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, Mara Nogueira, abrindo seleção para professores visitantes em 6 cursos de graduação. A Universidade Federal do Maranhão está com inscrições abertas para a contratação de professores visitantes em 6 cursos de graduação distribuídos nos campos de São Luís, Imperatriz, Balsas e São Bernardo. O processo seletivo é temporário e faz parte da política de qualificação dos cursos da instituição. As vagas são para as áreas de letras, engenharia civil, direito, ciências contábeis, ciências econômicas e música. Os profissionais selecionados vão atuar em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva e atividades em período integral. E para participar da seleção, os candidatos precisam ter título de doutorado e experiência comprovada em ensino, pesquisa e extensão após a conclusão do doutorado. A UFMA também exige produção científica e atuação acadêmica compatível com o ensino superior. As inscrições estão sendo feitas de forma remota, com envio de documentação em PDF para os e-mails institucionais dos cursos responsáveis pelas vagas. Os prazos variam entre os dias 15 e 22 de maio, de acordo com cada edital. Fique ligado, portanto. Vamos agora à reportagem falando sobre o Salão de Turismo, né, e a participação maranhense. As informações com Maiara Cordeiro. O Maranhão marcou presença no Salão do Turismo 2026 com experiências turísticas, artesanato e representantes de diferentes polos regionais durante os 3 dias de programação do evento, realizado de 7 a 9 de maio em Fortaleza, no Ceará. Pela primeira vez sediado no Nordeste, o Salão do Turismo debateu políticas públicas para o setor.
A programação também promoveu o fortalecimento do turismo nacional por meio de uma programação diversificada que integrou desde rodadas de negócios e apresentações culturais até oficinas e palestras técnicas. Segundo a gestora estadual de Turismo e Artesanato do Sebrae Maranhão, Flávia Nadler, o evento ampliou as possibilidades de conexão entre os estados e fortalece a presença do Maranhão nas discussões sobre o turismo brasileiro. É um grande encontro, né, das unidades federativas para discutir as atualizações relacionadas às políticas públicas do turismo e também um espaço de conexão. Esse ano acontece na região Nordeste, muito próxima de nós aqui do Maranhão. Então é muito estratégico e importante o Maranhão se fazer presente, né? Fazendo essas conexões, adquirindo conhecimento e também expondo o nosso destino. O Sebrae apoiou, né, artesãos e pequenos empreendedores do Maranhão, trazendo uma caravana para cá, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a caravana, que veio, como que funciona. Nós apoiamos, né, um grupo de empreendedores e também de lideranças aí vinculadas aos polos turísticos, né, por meio aí das instâncias de governanças regionais, também com orientação, além da logística, mas também com a orientação para que esse empresário venha preparado, né, para se conectar, para negociar, para promover o destino Maranhão, para promover o seu polo turístico. Então, a gente tem sempre essa parceria para que, por meio, né, dos empreendedores, a gente consiga promover cada vez mais o Maranhão. E o conhecimento é para ti. Além de programação aberta ao público, os representantes participaram de agendas técnicas e reuniões estratégicas, entre elas encontros voltados à promoção internacional da Rota de Emoções, envolvendo secretarias estaduais do Maranhão, Piauí e Ceará. As reuniões discutiram ações de mercado, alinhamentos institucionais e preparação para futuras iniciativas de promoção internacional do roteiro turístico. Nós apoiamos, né, um grupo de empreendedores e também de lideranças aí vinculadas aos polos turísticos, né, por meio aí das instâncias de governanças regionais, também com orientação, além da logística, mas também com a orientação para que esse empresário venha preparado, né, para se conectar, para negociar, para promover o destino Maranhão, para promover o seu polo turístico. De Tutóia, a 325 quilômetros de São Luís, Patrick Araújo representou o polo Lençóis e Delta no palco dos pitches turísticos. Durante a apresentação, ele mostrou experiências ligadas ao turismo de natureza e destacou o espaço como uma oportunidade de conexão com operadores e instituições do setor. E aqui é um momento que a gente, do Salão do Turismo, que a gente encontra operadores, encontra outras instituições e poder mostrar o produto com a possibilidade de gerar negócios, isso é um papel extremamente importante que o Sebrae nos facilita, né? Então, nesse contexto, a gente, de fato, fica muito satisfeito. Foi uma apresentação muito bacana, um espaço muito organizado e com todo o apoio da equipe do Sebrae. Isso facilita muito a vida de nós quanto empreendedores. O artesanato maranhense também ganhou destaque no evento de Barreirinhas, a 252 quilômetros da capital. Artesãs Ilmar Santos levou peças produzidas com fibra de buriti e destacou a importância do apoio do Sebrae para ampliar oportunidades e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por artesãos locais. Para nós artesãs que somos de pequeno porte, né, artesãs da base, o Sebrae ele dá oportunidade para a gente se destacar, para a gente ir para as feiras, vender e fechar negócio, né? Então é uma oportunidade muito grande. Sou muito agradecida. E assim, eu agarro mesmo as oportunidades com toda a força. São Luís também marcou presença nos debates. O secretário municipal de turismo, Saulo Santos, participou de fóruns e discussões em torno do programa Rotas Negras, iniciativa que valoriza o turismo afro-brasileiro e insere a cidade como referência nacional nesse segmento. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Foi. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida.
Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Concursos e oportunidades. 8h15, um ótimo dia para você que está ouvindo, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Fique agora com as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da Prefeitura de Itaipava, do Grajaú, a 451 quilômetros de São Luís. São 33 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Inscrições presenciais na Prefeitura do município, Avenida Albino Moreira, Centro, até o dia 29 de maio, taxa de R$100. Participe! Continuando com 3 concursos públicos da Prefeitura de Buriticupu, a 395 quilômetros da capital. São mais de 3.300 vagas de níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior para os cargos de auxiliar operacional, agente de vigilância, secretário escolar, professor, assistente social, eletricista, entre outros. Inscrições até o dia 1º de junho no site fsaduconcursos.org.br. Inscreva-se! Finalizando com o seletivo do estágio da AGU, Advocacia Geral da União. São mais de 3.000 vagas e formação de cadastro de reserva para profissionais já graduados na área de direito, com bolsa de até R$ 1.500. Inscrições gratuitas pelo site sebrasp.org.br/concursos até neste domingo, dia 17. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. 8h17, agora no Rádio Opinião de hoje tem entrevista sobre o podcast Entre Redes RI, Futebol e Relações Internacionais. Conversa agora de Borges Júnior com a acadêmica de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, Alessandra Novaes. Olá, nesta edição do Rádio Opinião, vamos falar sobre um podcast, é o Entre Redes RI, uma iniciativa que vincula futebol e relações internacionais de forma acessível. Ela alcança ouvintes em diversos países, gerando impactos acadêmicos. Para falar sobre esse assunto, recebemos a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, a Alessandra Novaes, ela que é idealizadora do podcast. Alessandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui hoje falando do podcast, né, do Entre Redes, que é um projeto que nasceu dentro da universidade, mas que já conseguiu ultrapassar esse ambiente. Para mim é muito, como eu falei antes, é muito importante estar aqui compartilhando isso com vocês. Agora, o que te motivou a essa iniciativa? Percebeu alguma lacuna em estudos que relacionam futebol com relações internacionais? Bom, eu acho que o Entre Redes nasceu, acho que de um gosto bem pessoal, porque eu gosto de futebol, e então isso acabou se conectando com meus estudos em relações internacionais. No início eu tive um pouco de dificuldade para encontrar estudos que falassem sobre relações internacionais e futebol, mas com o tempo o algoritmo me ajudou muito. Eu também encontrei outras pessoas também que fazem estudos sobre isso, e foi justamente aí, como eu falei antes, nessa escassez, que eu tive a ideia, junto com outras pessoas, de criar o Entre Redes. Agora, como é que o futebol ali se vincula com as relações internacionais no seu podcast? E pode dar aí um exemplo de um caso em que fica evidente essa relação? Sim, como a gente sabe, né, o futebol é o esporte mais famoso do mundo, e a gente sabe que uma partida de futebol não está sendo jogada só ali mais uma partida, mas existem outros fatores que estão ali dentro, identidade, política, economia. Então acho que isso é um fator muito importante. E como a gente sabe também, esse ano é um ano de Copa, e os países estão ali não buscando, disputando apenas
mais uma taça, mas sim uma disputa internacional no sentido de imagem, o famoso soft power. Então, acho que é muito interessante trazer essa proposta de entender o futebol como objeto de estudo, mas por outras lentes, principalmente pela diplomacia e outras coisas. Agora, sobre o alcance do podcast, ele já alcançou ouvintes, claro, aqui no Brasil, Argentina, ainda no Canadá e até Marrocos. Pedi para você comentar a importância desse alcance para o EMA, para a Universidade Estadual do Maranhão, que inclui há poucos anos o curso de Relações Internacionais. Para mim é muito significativo, e eu acredito também para as outras pessoas que fazem parte do podcast. A gente conta, na verdade, no Entre Redes com a equipe de tradutores, eles que nos ajudam. A gente não faz um trabalho totalmente profissional, porque a gente não tem todo um equipamento, mas a gente faz na medida do possível com o que a gente tem, e eu acho que isso para nós é algo bem significativo, como eu falei antes, porque o curso de Relações Internacionais da UEM, ele é muito novo, e apenas esse ano vai se formar a primeira turma, e para a gente já é algo assim, bem grande, né, porque a gente tem alcançado outros países, é muito legal. Muito bem, estamos conversando com a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Alessandra Novaes, ela que fala com a gente sobre o podcast Entre Redes RI, que integra a comunicação, pesquisa e extensão. A Alessandra, ela é corintiana, não é isso, Alessandra? Não, na verdade, o que acontece é porque eu não gosto de falar muito sobre os times que eu torço, eu costumo manter ali uma neutralidade, né? Na verdade, no Brasil, eu não é porque não é nenhum espírito de vira-lata ou coisa do tipo, é porque eu gosto muito do Barcelona, eu gosto muito e torço muito do Barcelona, mas no Brasil eu tenho meus times do coração, não são apenas alguns aí, mas não é o Flamengo. E o Corinthians é um deles? Eu gosto muito do Corinthians, eu acho que é uma torcida bem engajada, e eu acredito também pela história, né? A gente tem até no podcast um episódio falando sobre alguns times, e nele a gente cita o Corinthians, então, para mim, é um time muito bom, e eu gosto muito, assim, da torcida. Só que eu não gosto muito de expor, porque os corintianos também, às vezes, ultrapassam os limites. Um deles, corintianos, é que o produtor do Rádio Opinião, Rádio Entrevista, Rádio Opinião, o Bruno, ele também é corintiano, o nosso produtor. Mas a gente segue então com a entrevista, Alessandra, saber de você produz conteúdos em diferentes línguas, saber como é que isso ajuda a tornar o tema mais acessível para um público global. Você falou já que conta com o suporte de tradutores, né? Sim. Como a gente sabe relações internacionais, então meio que no nosso curso a gente tem outras pessoas que falam outras línguas. E como eu falei antes, a gente tem uma equipe de tradutores, então tem muita gente que fala inglês, tem muita gente que fala espanhol também. Os nossos episódios, eles são em inglês e em espanhol. E a gente conseguiu alcançar no total 12 países, no caso. A gente tem os 6 principais, são Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Marrocos, e a gente tem a Síria. E os outros 6 países eu não vou lembrar agora. E sobre acessível, quando eu faço os episódios em português e eu tento fazer o mais acessível possível, eu não costumo usar muitos termos em inglês, e quando eu uso eles termos em inglês, eu falo eles mesmo na forma que a gente costuma falar mesmo no português, para que as pessoas... para que as pessoas possam perguntar, porque eu não acho que faz tanto sentido eu trazer tantos... esses termos em inglês, porque o episódio vai ser traduzido e o público que vai ser alcançado vai ter o inglês ali meio que para ser traduzido e tudo mais. Agora, quando se pergunta sobre a relevância, a importância dessa iniciativa, como é que você responde? Eu acho que é muito relevante, porque a gente entende o futebol, às vezes, só como algo mais emocional, de torcedor para torcedor, mas a gente esquece de falar como o futebol ele já foi usado muitas vezes, não só para o bem, mas também como para o mal. A gente tem exemplo disso, quando Hitler usou a Alemanha por meio do futebol para propagar o nazismo, mas a gente também tem um exemplo do Drogba, que ajudou na independência da Costa do Marfim. A gente também tem o milagre de Berna, que foi quando, durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados de nações inimigas, eles pararam de jogar, deram uma trégua, na verdade, por um dia, e eles jogaram. E entre esses jogos que eles tiveram, um deles foi o futebol. Agora, falando do lema do podcast, o lema é Bola em Campo, Poder em Jogo. Como é que esse lema ele reflete os objetivos do projeto e quais são os planos para o futuro?
Eu acho que esse lema, ele deixa muito claro, explícito a nossa proposta, né? Porque a gente sabe que durante a partida de futebol tem muita coisa rolando ali, poder e outras coisas, como eu já havia dito antes. E essa proposta, o meu futuro é a gente continuar, assim, expandindo para outros áreas também. A gente tem em mente não apenas falar sobre futebol, mas falar sobre outros esportes, como Fórmula 1, cricket, vôlei e outros esportes. Muito bem, recebemos a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Alessandra Novaes. Ela conversou com a gente sobre o podcast Entre Redes RI, Futebol e Relações Internacionais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela sua participação. Você confere essa e outras edições em universidadefm.ufma.br. O Rádio Opinião volta amanhã. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 8h26 agora no noticiário, aqui no Jornal Rádio Universidade. Você confere: lei que restringe acesso de mulheres trans a banheiros femininos é promulgada em São Luís. A Câmara Municipal de São Luís sancionou nesta quarta-feira, ontem, portanto, lei que proíbe mulheres trans de utilizarem banheiros vestiários e espaços similares destinados ao público feminino em órgãos públicos e instituições privadas da capital. A medida foi oficializada após a Prefeitura de São Luís não sancionar o projeto dentro do prazo previsto. O projeto de lei é de autoria do vereador Antônio Marcos Silva, conhecido como Marquinhos, do União Brasil. A proposta havia sido aprovada em 2 turnos durante a sessão realizada em abril de 2025, após longa tramitação no Legislativo Municipal. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Paulo Victor, afirmou que o tema representa uma pauta sensível e destacou que cabe ao Legislativo definir sobre matérias dessa natureza. Marquinhos defendeu a proposta como uma medida voltada à proteção e segurança das mulheres em espaços públicos e privados da capital. 8h28. Olha, a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 14, o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte da investigação sobre as irregularidades no Banco Master. A operação é da DICOR, Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal de Brasília, como nova fase da Compliance Zero. O Henrique era apontado pela investigação como um dos beneficiários do filho que chegou a depositar recursos na conta bancária do pai. É isso aí, 8h28. Esse aí também é um assunto que vai ser mencionado, citado e tratado logo após o break com Felipe Clã aqui no Comentário de Política. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais.
Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Política. 8h30 agora, aqui com o comentário de política, o tão esperado momento da maldade. Recebendo, claro, Felipe Clã, né, Felipe? Bom dia. Olha, muito orgulhoso. Ontem, no Agenda Pública, você e o professor John Kennedy Ferreira, daqui da Universidade Federal do Maranhão, deram um show de análise política no Agenda Pública, ontem, 13h, né? Para quem quiser conferir, está lá no YouTube, também está nos tocadores de podcasts da Universidade FM, né? Olha, vocês arrebentaram, viu? Bom dia, Adalberto, Mayra Borges, ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Olha, muito obrigado, nós ficamos lisonjeados. Eu falo até pelo professor Kennedy, porque ele, indiscutivelmente, é uma das pessoas mais credenciadas que nós temos no estado do Maranhão, a nível acadêmico, né, para poder fazer essa leitura política real, com uma questão importantíssima. Ele é independente, né? Ele é um professor concursado, então ele não tem paixões, não é verdade? Mas vamos analisar. E outra coisa, quem faz a maldade não somos nós da comunicação, quem faz a maldade, viu, Mayra? Né? O Adalberto adora colocar aqui que a gente que está fazendo a maldade, não, esse pessoal é que não para de fazer maldade todo santo dia, né? Nós somos tudo bonzinhos, nós somos tudo anjinhos. Na verdade, Felipe, é um pequeno trocadilho com a hora da verdade, né? Hora da verdade, hora da maldade, enfim. O que vale é que a análise é verdadeira, né? E sem maldade. Ela é, como você falou, a transparência das águas claras da política, embora em alguns momentos, né, sejam bem turvas as águas. Com o momento agora, né, com essa coisa toda de Vorcaro, a gente acabou de comentar aqui, acabou de trazer a informação que até o pai do Vorcaro, né, acabou de ser preso agora pela manhã, né, envolvido, claro, nessas nebulosidades, né, como eu havia dito. E você traz aqui, né, falando sobre o filme, né, e a manchete, a chamada que você propõe aqui é: meu pai é um filme, o filho também, que o diga o Vorcaro, né? Fazendo trocadilho, né? Você acabou da forma, né? E agora a gente pode até incluir o pai do Vorcaro também é um filme, né? Porque não é só o ex-presidente Bolsonaro, né, que querem perpetuar. Que mania que esses políticos têm de quererem ser perpetuados, né? De virar filme. Já chega um filme que diariamente nós somos obrigados a conviver, né, com as atitudes nada corretas e democráticas da grande maioria dos políticos do Brasil. A questão é que me parece que o pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, continua sendo meninão, continua não sabendo fazer as coisas, continua achando que ele é intocável, né? Não sei, eu lamento muito, se gastar 100 e tantos milhões num filme, né? Porque é iniciativa privada. Não é iniciativa privada. O dinheiro que o Vorcaro está usando para financiar o filme do Bolsonaro, que assim seja, diz que já pagou mais de 60 milhões e vai custar mais de 100 e tantos milhões. Esse dinheiro é da população, é dinheiro tirado, é dinheiro desviado, é dinheiro enganado, é dinheiro sujo. Então, nós precisamos entender que eu prefiro, né, que tenhamos a Lei Rouanet, em que os empresários, nós precisamos esclarecer isto, Adalberto, Mayra e Borges, nós precisamos mostrar
que a Lei Rouanet não é dinheiro do governo, não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, é o dinheiro do empresário. O empresário que quer patrocinar a cultura no Brasil, ele vai pagar imposto de qualquer jeito, só que ele direciona a cota do que ele vai pagar de imposto para a cultura. Que maravilha isso! Isso é perfeito, né? Mas, como tudo, a direita sempre tem ódio da cultura, sempre tem ódio de quem tem sensibilidade, quem tem capacidade de fazer ou discutir, né? Como também a direita e parte das esquerdas e do centro não gostam de nós que fazemos a comunicação, né, legítima, a correta, né, informação, meu caro Adalberto. O que vai dar? Não sei. Ou seja, eles tentaram fazer de conta que não era com eles, agora vamos ver a repercussão. O problema é que a direita no Brasil virou uma seita, né? Não muito diferente da esquerda que nós temos. Hoje, bem melhor. Eu acho que quando a gente tiver somente eleitores conscientes, nós vamos estar livres dessa coisa pegajosa que é tentar dominar a população para seu poder, meu caro Adalberto. É verdade, viu, Felipe? É verdade. E a cultura, né? A cultura de crítica, ela deve ser mantida. O jornalismo tem a sua responsabilidade, né? Enfim, e a crítica ela vai continuar, tá? O jornalismo ele vai estar presente, enfim, doa a quem doer. Felipe, agora falando sobre pesquisa, né? Pesquisa presidencial, Coaeste, Maranhão é fundamental, né, nesse processo. Olha, por coincidência, ontem naquele seu programa fantástico, né, nesse espaço que eu também não conhecia, né, nunca tinha participado e foi bom demais, nós colocamos a eleição no Brasil por 2%. Colocamos que o Maranhão, desde a eleição passada, para todos os políticos, não é verdade? Principalmente Lula, que todo mundo, por coincidência, está na diferença dos 2% de uma forma ou de outra. E o que nós temos de voto no Maranhão descer para o Brasil? Quase 2%. Então, o Maranhão é fundamental. Eu quero saber dos pré-candidatos, né, à presidência, o que eles têm para oferecer de desenvolvimento para a população. Não esse desenvolvimento que nós assistimos no Maranhão, que serve para poucos. Infelizmente, todos os projetos do Maranhão, desde a década de 70, que a gente pode aqui lembrar, né, servem para grandes empresários ou para grandes extensões. Não, nós queremos que cada um tenha seu dinheiro, que as comunidades convivam, que as comunidades vivam dignamente e de forma bem clara, com dinheiro no bolso, para Adalberto. Agora eu quero saber se vão continuar desrespeitando, né, o Maranhão, vindo para o Maranhão para determinar quando nós temos que, como eles querem, meu caro Adalberto. É verdade, né? Sempre tratado dessa maneira, né? Dessa maneira, enfim, fica lá por último, né? Não dá muita prioridade, mas olha a importância, né? É uma importância, com certeza. Felipe, falando agora sobre Rosiana Sarney e também o Duarte, né? Avante aí para o Senado, e um trocadilho aí com o avante do Duarte e o MDB de Rosiana. Precisava mesmo dessa aprovação, enfim. Olha, deixa eu falar, na política e na estratégia, na comunicação, né, do poder, nós temos, eu digo isso porque a minha formação de marketing, né, é de estratégia, nós temos essa mania de relançar o relançado, tu tá entendendo? A Rosiana não precisa de credenciamento, ela não precisa de, por favor, ela já está com a história dela contada, ela é que está resolvendo o que ela vai concorrer, e se vai concorrer, é muito clara conosco, aqui com a cidade, com o Jornal Imparcial, quando ela disse, vai depender das alianças que vão botar no meu
e vai depender da minha saúde. Não adianta tentar abrir, ela é muito clara, entendeu? Até porque, para repetir a história dela contada, coisa que o MDB autorizou a ser candidata. O MDB está pedindo, pelo amor de Deus, que Rosana seja candidata, né, a senadora. A verdade é essa. Hoje não é mais aquele MDB que a gente conheceu, né, de outras mandos, não é verdade? Mas a grande questão é que vem o amante com Duarte, né? Um dia desses nós trouxemos aqui o Duarte que tomar o partido Avante, né? Foi o partido que quis venda para ele, imagina. E aí logo depois soltam a historinha que estava se trabalhando para ele ser presidente do partido, deselegante, desleal. Eu converso toda hora com o presidente dos partidos, agora mesmo presidente do Avante, né? Ele que não tem nenhum movimento nesse sentido, que se esse movimento é do Duarte, é outra coisa. Volto a repetir, fizemos uma consulta, né, com possíveis aliados, eles disseram que nem nominado deputado federal, né? Ele, no máximo, o dia dele era ir para deputado de Estado, puxava mais um com os possíveis votos. Agora, na última campanha, né, o pessoal do Brandão, do Orleans, estava lá apoiando ele, não é verdade? A briga definitiva dele com o Flávio Dino, para o Flávio Dino não falar mais com ele, nem convidar ele mais para casamento, foi exatamente por causa da relação, né, com o MDB, com a turma dos Brandões. E agora ele cena para o Braide. Vai o Braide querer na sua chapa? Vai a Mênia, que quer se reeleger prefeita de São Luís, admitir o Duarte na chapa do Braide? Vai que vai mesmo, meu cara Adalberto. Lembrando, né, Felipe, que os dois estavam aí aos tapas, digamos assim, na última eleição, né, na última eleição municipal, né? É bom lembrar, Felipe. Falando agora sobre esse ambiente da Câmara Municipal de São Luís, né? Falando sobre o Marquinhos querendo proibir trans em banheiros, né? Vereadores fortalecem Beto Castro, é isso? Olha, eu já entrevistei o Beto Castro e ele é ele mesmo, entendeu? Ele é um cara ultra, né? Ultra contra qualquer coisa que não seja Felipe, pátria, família. Tá, né? Oi. Tá me ouvindo? Tô muito bem. O sinal aqui tá, o seu sinal aqui de áudio, ele está picotando. O de vídeo, ele está todo congelado. Eu peço que você reinicie, tá? Enquanto isso, Maria Nogueira, tem um break aí que a gente possa adiantar enquanto ele faz isso? Não tem, né? Tá. Então é o seguinte, enquanto Felipe reconecta, tá, Felipe? Por favor, faça essa reconexão para a gente trazer com mais qualidade, para a gente finalizar essa análise de política hoje aqui no Jornal Rádio Universidade. Enquanto o Felipe faz isso, ele dá uma volta aqui, né, para trazer. Eu venho falando aqui sobre o Senai, que tem 150 vagas disponíveis para a formação técnica gratuita, isso lá em Caxias, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão, o Senai, por meio do Programa de Gratuidade Regional, anuncia a abertura de 150 vagas gratuitas para 5 cursos técnicos em Caxias. As formações, melhor dizendo, né, são uma oportunidade para adquirir essa iniciação técnica profissionalizante de nível médio, inscrições que começam na segunda-feira, dia 18. Essas vagas são distribuídas em turmas de 25 participantes cada, nas especialidades técnicas em administração, eletromecânica, eletrotécnica, informática e segurança do trabalho. As formações
possuem carga horária total que varia de 800 a 1.440 horas, conforme o curso escolhido. Aulas que ocorrerão de forma presencial na unidade do Senai Caxias, com carga horária de 4 horas por dia. Curso de administração ofertado no turno matutino, enquanto eletromecânica no período noturno e as turmas de eletrotécnica e segurança do trabalho realizadas no vespertino. A formação em informática conta com 2 turmas, uma no turno matutino e outra no noturno. Essas informações, aliás, o resultado, né, que vai ser divulgado no dia 19 de junho, essas informações você confere no site do Senai e também nos murais da unidade. Os aprovados devem se matricular de 22 a 26 de junho. Esse edital, que é o número 7 de 2026, contém todas as informações referentes a esse processo, disponível em www.fiema.org.br, edital/4728. Vamos ver aqui se Felipe fez essa reconexão. Está aqui. Felipe de volta, tá? Felipe, vamos retomar aqui, né? Restabelecendo esse comentário, falando de Marquinhos, né? Com os banheiros trans e os vereadores aí fortalecendo Beto Castro. Felipe. Olha, ao mesmo tempo que o vereador Marquinhos tenta desrespeitar, né, os trans, o movimento GLBTQIA+, ao mesmo tempo os vereadores respondem a ele, inclusive vereadores do movimento GLBTQIA+, que nós temos na Câmara, respondem apoiando o vereador Beto Castro, porque faltam 100 e poucos dias só para a eleição. Então é importante se rever, mas o mais importante nessa história toda é que não houve uma discussão, não trouxeram os movimentos, né, legítimos, não e tramitou, foi aprovado em 2 sessões e tudo mais. A SMEN, é claro, né? Ou a prefeitura, não sei quem foi, se ainda foi no período do Pride, fez de conta que não era com eles. Volta para a Câmara. O Paulo Vitor, que não quer confusão com ninguém, até porque não sabe qual é o rumo político da vida dele, né? Já brigou com muita gente, também fez de conta que não era com ele e sancionou. Ou seja, ninguém quer discutir o assunto, se é legal, se é legítimo, se é correto, se não é correto. Quem deveria estar nessa discussão eram os movimentos envolvidos, era a sociedade, né? E não só paixões de igrejas ou de interesse de se mostrar que é indiscutivelmente um protetor da família maranhense. É cansativo isso, é muito triste isso. Agora, que realmente é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser entendido e precisa ser encontrada uma solução, porque o movimento quer, porque quer que os trans estejam no banheiro das mulheres. E as mulheres, na sua grande maioria, não quer que os trans estejam dentro do banheiro dela. Como se faz, meu caro Adalberto? Olha, eu ainda não sei, viu? Ainda não sei. Só sei que é preciso respeito, com certeza, né? E tentar atender as partes, não é isso? Enfim, muita coisa deve ser discutida. Eu acho que a academia, né? Ela deve ser consultada, inclusive, né? Sobre esses assuntos também, né? Não só de tomar decisões, né? De acordo com o que a maré, né? Da política, mas também pessoas especializadas nesses assuntos também. É bom escutar. E, claro, as populações, né? Mulheres trans, enfim, todo mundo deve ser escutado. E, Felipe, para finalizar, né, falar sobre Alexandre de Moraes, é isso? Ele beija a Michele e persegue Brandão e Rocha, é isso? Olha, a política é hilária, né? Porque se você é o juiz, né, e um inquisidor,
aí você vai lá e beija a esposa de quem você botou para cortar a cabeça, é uma coisa um comportamento meio estranho. Não é que não pode, né? A convivência é necessária. Só que no caso do Alexandre com o Bolsonaro, não existe essa coisa, né? De que, olha, lá eu sou juiz, aqui eu sou um cara legal, tu tá entendendo? Eu sei que na posse do novo presidente do TSE, não sei se por coincidência, o espaço deve ser muito pequeno, né, onde ficam as autoridades, eles se encontraram e houve um cumprimento de beijo e tal. E isso causou, né, uma verdadeira bomba, né? Então, assim, a turma do Bolsonaro muito zangado, né? A turma ligada à família do Bolsonaro, principalmente, que não gosta da Michelle, né? E aí mesmo é que detonaram com ela, né? E o Alexandre achou foi graça. Agora, é uma questão de comportamento. Ao mesmo tempo que ele beija a mulher do preso político, né? Daquele fator que disseram, que provaram. Eu me lembro muito do processo do Lula, né? Não, é provado, e não sei mais o quê. Esse mesmo Supremo que libertou depois o Lula, foi o mesmo Supremo que concordou quando o Lula foi preso. Então, ou seja, nenhum deles tem capacidade de ser respeitado e aplaudido pela imprensa, pela população, pelas pessoas corretas e justas. E, ao mesmo tempo, nós vivemos esse inferno, porque isto é um inferno, que eu acho, né, do tal do golpe no Maranhão, né? Ou seja, querem tirar um candidato a senador que está em primeiro lugar, porque simplesmente um ministro não gosta dele, e aí usa um processo de quando ele era senador da República e falou do então governador, que hoje é ministro, Flávio Dino. Isso é uma loucura. Isso vai chegar a um limite, entendeu? Perigosíssimo para esse país. A verdade é essa. E a outra questão é que diariamente se acorda com medo do afastamento de um governador do estado devidamente eleito, né? Porque que tiraram os parentes, não podia ter os parentes, concordo, não podia ter os parentes, mas tiraram, está provado que tiraram, não, é porque o irmão andou no avião, porque o irmão foi palanque. Para com isso, vocês não são nada da pureza, ninguém aqui é inocente para cair nesse tipo de conversa. Se tiver a retirada, é um golpe, meu caro Adalberto. Felipe Clã, muito obrigado pela presença. A gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade. Estamos no limite. Vem agora a Rádio Ciência Entrevista. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Com você, Felipe, na análise política. Amanhã tem Marocando a História com Marcos Saldanha e também Paulo Pellegrini no comentário e roteiro cultural. Mayra, você agora? Já estou com você. Isso aí, estou já aqui na sintonia, juntamente com os ouvintes, acompanhando essa programação maravilhosa. Muita informação do Jornal Rádio Universidade. Você segue aqui já com Rádio Ciência. Em seguida tem FSADU com o programa Avançar e o programa Fala Defensoria. Na volta, manhã 106, com música, informação e promoção, hein? E Mayra Nogueira, claro. Isso aí. Até amanhã. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz.